Boa tarde, meus meninos e minhas meninas do sexto ano. Tudo tranquilo com vocês? Tá todo mundo se cuidando? Tá todo mundo com saúde, em paz? Permaneçam em casa, certo? Então, hoje, pessoal, esse ano, a gente já teve um estudo muito rico da nossa gramática, né? Nós já estudamos o substantivo, a flexão do substantivo, né? Os tipos de substantivo, a sua classificação, né? Do mesmo modo, os adjetivos, a flexão dos adjetivos, a classificação dos adjetivos, né? O numeral, o artigo. E hoje nós vamos estudar uma outra classe gramatical também, muito conhecida por nós, que é o pronome. Sendo que o pronome ele tem uma classificação também onde nós vamos dividir o seu estudo em duas partes, o pronome 1 e o pronome 2. No pronome 1, nós vamos estudar os pronomes pessoais, do caso reto e do caso oblíquo, né? Pronome de tratamento, pronome possessivo. Como a gente sempre faz no nosso estudo da gramática, nós vamos iniciar o nosso estudo pelo nosso módulo 3, na página 46. Logo após a gente terminar o estudo do nosso pronome aqui no nosso módulo, nós vamos para a gramática, certo? Para que a gente faça esse estudo de uma maneira bem abrangente, para que não sobre dúvida nenhuma. Então, vamos lá, abram o módulo de vocês na página 46. Módulo de vocês na página 46. Página 46. Página 46. Lá onde diz pronome 1. Nessa seção, você vai estudar a classe gramatical chamada pronome. Leia o diálogo de Leloca e sua mãe na história em quadrinhos abaixo. Então, Leloca, o mundo de Leloca. Mãe, eu e o Júnior estávamos brincando de esconde-esconde e ele se escondeu tão bem que não consigo encontrá-lo. Cedo ou tarde ele aparece. Mas, mãe, acho que ele se escondeu bem longe. Realmente ele é bom nisso. Você não está entendendo, mãe. Ele entrou na lata de lixo hoje cedo. Então você sabe onde ele está? Mas não sei para onde o lixeiro leva a lata de lixo. Foi o que vocês entenderam? Então esse texto é do Eugênio Ribeiro de Sá, Esconde Bem Demais, O Mundo de Leloca, que é disponível em www.leloca.com.br e foi acessado 29 de maio de 2018. Então, o que cria o efeito de humor nessa história em quadrinhos, pessoal? Vamos fazer aqui uma breve interpretação para que a gente passe para a classificação dos pronomes. O que cria o efeito de humor nessa HQ? O que cria o efeito de humor nessa HQ? Vamos lá, pessoal, respondendo. O que cria o efeito de humor nessa HQ? Respondam.
que cria o efeito de humor nessa HQ? O fato, pessoal, a resposta. O fato de Leloca saber onde o irmão se escondeu, mas não conseguia encontrá-lo por ele ter se escondido na lata do lixo que foi levada pelo lixeiro. O fato da Leloca saber onde o irmão se escondeu, vírgula, mas não conseguia encontrá-lo porque ele se escondeu numa lata de lixo que foi levada pelo lixeiro. Letra B. Que palavra Leloca utiliza para se referir a si própria no primeiro quadrinho? Primeiro quadrinho, quando ela diz: Mãe, eu e o Júnior estávamos brincando de esconde-esconde e ele se escondeu tão bem que não consigo encontrá-lo. Que palavra Leloca utiliza para se referir a si própria no primeiro quadrinho? Eu, né? Letra C. No terceiro quadrinho, que palavra ela usa para fazer referência à mãe dela? Como é que ela se refere à mãe dela? A palavra, verifiquem lá, pessoal, olha, no terceiro quadrinho, que palavra ela usa para fazer referência à mãe dela? Você não está entendendo, mãe. Ele entrou na lata do lixo hoje cedo. Então, é a palavra você. A palavra você. Na letra D, qual palavra Leloca e sua mãe utilizam para se referirem a Júnior no terceiro quadrinho? Qual palavra Leloca e sua mãe utilizam para se referirem a Júnior no terceiro quadrinho? Como é que elas se referem ao Júnior lá no terceiro quadrinho? Lá no terceiro quadrinho, quando ela diz assim, ó. Ele entrou na lata de lixo hoje cedo. Então, a palavra ele. A palavra ele. Então, pessoal, a gente pode perceber que as palavras eu, na letra B, você, na letra C, e ele, na letra D, podem substituir os substantivos Leloca, mãe e Júnior. Leloca, mãe e Júnior. Então, os pronomes, eles têm essa função. Eles podem substituir ou acompanhar o substantivo, certo? Então, pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Eles podem variar em gênero e número, de acordo com o substantivo a que eles se referem. Gênero,
ele ou ela. Número, eles, elas, certo? Então, novamente, pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um substantivo. Eles podem variar em gênero e número de acordo com o substantivo a que se refere. Ok? Entenderam o que é pronome? São aquelas palavrinhas que vão substituir o substantivo ou vão acompanhá-los. Por exemplo, quando eu digo Maria é uma menina inteligente. Se eu quiser substituir esse substantivo por um pronome, como é que eu vou dizer? Ela é uma aluna inteligente, certo? Então, eu vou substituir, mas também fazendo a concordância na frase. Se a frase está no plural, os pronomes também vão para o plural. Se a frase está no singular, os pronomes também ficam no singular. Se está no plural, no singular, no masculino, no feminino, contanto que esses pronomes vão acompanhar, certo? A concordância da frase, certo? Então, vamos para a página 47. Página 47. Nós temos aqui os pronomes pessoais, que são os pronomes que a gente mais utiliza, né? Em relação aos personagens da história em quadrinhos da página anterior, responda às questões a seguir. Qual personagem inicia a conversa? Quem é o personagem? Vamos botar aqui, pessoal. Qual personagem que vai iniciar a conversa? Olha aqui. Identificaram? Na página 47. Quem é o personagem que vai iniciar a conversa? Personagem que vai iniciar a conversa. Quem vai iniciar a conversa, pessoal, como a gente pode perceber, é a Leloca, certo? Letra B, com quem ela fala? Com quem a Leloca fala? Com a mãe dela. A Leloca fala com a mãe dela, certo? Sobre quem elas estão falando? Quem fala é a Leloca. Com quem ela fala? Com a mãe dela. Sobre quem elas estão falando? Sobre o Júnior, que é irmão da Leloca. 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 Em uma situação de comunicação, há 3 pessoas envolvidas, chamadas as pessoas do discurso, certo? Eu, tu e ele, né? A primeira pessoa, que sou eu que estou falando. A segunda pessoa, com quem eu estou falando. E a terceira pessoa é de quem eu estou falando. Então, o discurso ele é composto por 3 pessoas. A primeira, a segunda e a terceira pessoa. A primeira sou eu o falante, sou eu que estou falando. A segunda pessoa, com quem eu falo, tu ou você. E a terceira pessoa, de quem ou de que se fala. Ou seja, ele ou ela, certo? Então, a primeira pessoa representa a pessoa que fala. A primeira pessoa sou eu que estou falando. Eu, certo? Singular.
Ou nós, quando sou eu e mais algumas pessoas, nós, no plural. A segunda pessoa representa a pessoa com quem se fala. Com quem eu estou falando? Tu, no singular, ou vós, no plural. A terceira pessoa representa a pessoa de quem ou algo de que se fala. Ele no singular ou eles ou elas no plural. Ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Segunda, substitua as expressões em destaque por um pronome pessoal. Vocês vão fazer a letra A, B, C e D. 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 Fácil demais essa questão. Então, vocês usarem, pessoal, os pronomes, né? Para substituir essas expressões que estão em destaque. Se está no singular, o pronome vai estar no singular. Se está no plural, o pronome vai estar no plural. Se está no masculino, o pronome também vai estar no masculino. Se está no feminino, o pronome também vai estar no feminino. Vamos lá, pessoal. A letra A. Substitua as expressões em destaque por um pronome pessoal. Letra A. Meu irmão e meu pai foram ao mercado. Então, quem foi? Quem foram? Meu irmão e meu pai. Então, eles. Certo? Então, eles foram ao mercado. Contanto que o pronome substituindo o substantivo também vai concordar com o resto da frase. Então, eles foram ao mercado. Eu e as meninas não temos aula de língua inglesa amanhã. Eu e as meninas não temos aula de língua inglesa amanhã. Eu e as meninas, substituindo por pronomes, nós temos o quê? Nós, né? Nós. Se fosse só eu, o singular, mas sou eu e as meninas. Então, é nós. Eu e as meninas não temos aula de língua inglesa amanhã. Eu e as meninas, nós não temos aula de língua inglesa amanhã. Letra C. Meu irmão comprou os pães que eu pedi.
Meu irmão comprou os pães que eu pedi. Meu irmão comprou os pães que eu pedi. Se eu for substituir meu irmão, eu vou substituir por eu comprou os pães que eu pedi. Nós comprou os pães que eu pedi. Eles comprou os pães que eu pedi. Ou ele comprou os pães que eu pedi? Claro, né, gente? Meu irmão, o substantivo irmão, eu vou substituir por o pronome na terceira pessoa, olha o verbo. Ele. Ele comprou os pães que eu pedi. Letra D. Leloca é uma cobrinha muito engraçada. Ela é uma cobrinha muito engraçada. Então, pessoal, no quadrinho amarelo, resumindo, pronomes pessoais são os pronomes que substituem os substantivos e indicam as pessoas envolvidas no discurso, ou seja, quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala. Quem fala sou eu ou nós, quando estamos no plural. Com quem eu falo? Tu, o singular, vós no plural. De quem eu falo? Ele, no singular, ou eles no plural. Complementando os pronomes pessoais, nós temos agora a classificação dos pronomes pessoais. Nós temos os pronomes pessoais retos, do caso reto, e do caso oblíquo. Nós já vimos que os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, né? Mas, para cada pronome pessoal do caso reto, existem os pronomes correspondentes do caso oblíquo. Lembram que eu falei para vocês, lá no início do bimestre, que eu disse assim, ai Jesus, eu fico toda arrepiada quando eu vejo alguém colocar mim antes do verbo. Eu vou explicar já para vocês o porquê, certo? Então, os pronomes pessoais de primeira pessoa, o singular, eu, plural, nós. Segunda pessoa, singular, tu, plural, vós. Terceira pessoa, singular, ele ou ela, e plural, eles ou elas. Mas para cada, voltando novamente, para cada pronome desses, existe um correspondente do caso oblíquo. Na primeira pessoa do singular, eu, o pronome correspondente do caso oblíquo é me, mi, comigo. Primeira pessoa do plural, nós. Para a primeira pessoa do plural, pronome reto da primeira pessoa do plural, nós. Os pronomes oblíquos são nos, conosco. Não é nós, conosco, não, olha o acento. Nos, conosco. Na segunda pessoa do singular, tu, não é? Então, pronome oblíquo correspondente, te, ti, contigo. Segunda pessoa do plural, pronome do caso reto, vós, correspondente do caso oblíquo, vos, convosco. Não é vós, não, tá? É vos, convosco. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, o oblíquo, o a, lhes, é si, consigo. E terceira pessoa do plural, né? No caso reto, eles ou elas. E o correspondente do caso oblíquo, os, as, lhes, se, si, consigo. Então, uma explicação aqui sobre eles. A gente vai ver mais especificamente, né, essa parte dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, né? Lá na nossa gramática. Vamos lá, então. Os pronomes pessoais retos são aqueles que exercem a função de sujeito ou predicativo do sujeito em uma oração. Como? Eu vou para a praia no verão. Então, aqui, pessoal, quem é que vai para a praia do verão? Eu. Então, é o sujeito, certo? Nessa oração, o pronome eu
exerce a função de sujeito da forma verbal vou. Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que exercem a função de complemento. Eles não podem ficar sem uma ligação na frase, certo? Os pronomes pessoais oblíquos são aqueles que exercem a função de complemento. Ela nos ouvirá quando lhe contarmos a verdade. Nessa oração, os pronomes nos e lhe exercem a função de complemento das formas verbais ouvirá e contarmos. Nessa oração, os pronomes nos, olha aqui, olha, nos e lhe exercem a função de complemento das formas verbais ouvirá e contarmos. Formação dos pronomes pessoais oblíquos. Como é que se forma, né? Esses pronomes pessoais do caso oblíquo? Vamos lá. Os pronomes oblíquos o, a, os e as, quando associados a verbos com desinência terminados em r, s ou z, assumem as formas lo, lá, los e las. E os verbos perdem as consoantes finais. Por exemplo, encontrar passa a ser grafado como encontrar-los. Então, ele perde a consoante final, certo? E ganha a forma acrescentando-se o L. Encontrar-los. Quando os pronomes oblíquos o, a, os e as estão associados a verbos com desinências terminadas em an, em, an e on, assumem as formas no, na, nos e nas. Por exemplo, ajudem mais os. Eu vou dizer ajudem os, não. Eu vou dizer ajudem-nos. Ele passa, ele recebe, né, um N no para haver o complemento do pronome oblíquo, certo? O pronome tu, que é a segunda pessoa do singular, é empregado em algumas regiões do Brasil e em contextos mais formais, como em textos literários, e o pronome vós, segunda pessoa do plural, quase não é utilizado em nosso país. Esses pronomes têm sido cada vez mais substituídos pelos termos você e vocês, né? Então, quando eu falo você, eu estou me referindo à segunda pessoa do singular. Quando eu digo vocês, eu estou me referindo à segunda pessoa do plural, ok? Outra situação recorrente é o emprego em textos informais da locução agente. Pessoal, esse agente aqui não é agente junto, não. O agente junto, ele quer dizer que ele é um profissional da polícia ou um profissional do FBI, alguma coisa assim. Agente que é junto. Esse agente aqui, ele vai representar o pronome nós. Agente com o a separado. Ele vai representar o pronome nós, primeira pessoa do plural. No entanto, é importante atentar à concordância adequada. Por exemplo, nós fomos ao cinema no sábado. Quando eu substituo o nós por a gente, certo? O verbo aqui vai ficar no singular. A gente foi ao cinema no sábado. Entenderam? Então, quando eu digo nós, o verbo vai para o plural. Mas quando eu digo a gente, o verbo permanece no singular. Vamos lá. Pronomes de tratamento. Quando eu digo o Senhor está satisfeito com o trabalho, certo? Quando eu digo vossa santidade, quando eu digo vossa excelência, quando eu digo vossa eminência, né? Então, eu estou vossa senhoria. Eu estou fazendo um tratamento ao meu interlocutor. Leia os seguintes convites. A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, convida Vossa Senhoria a participar da noite de premiação do concurso de desenhos e frases Preservar e Viver. A solenidade acontecerá às 20 horas do dia 1º de julho, no centro de eventos da cidade. Aí o segundo texto.
churrasco do meu aniversário aqui em casa no dia 15, meio-dia. Você vem, né? Percebam que nos dois textos, nós temos sim pronomes de tratamento, de maneira mais formal e de maneira mais informal. Mas a gente tem sim os pronomes de tratamento. Então, na letra A, sublinhe em cada um dos convites acima a palavra empregada para se referir aos convidados, né? A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, convida Vossa Senhoria. Olha, não é a Vossa Senhoria que vai ser convidada, né? Então, você vai sublinhar Vossa Senhoria. Quer dizer que ele está fazendo um convite mais formal. Por isso que ele está utilizando um pronome de tratamento, né? De uma maneira mais cerimoniosa, uma maneira mais formal. E no segundo texto, churrasco do meu aniversário aqui em casa no dia 15, meio-dia. Você vem, né? Então, aqui de uma maneira mais informal, mas também é um pronome de tratamento. Você, certo? Então, você iria sublinhar a palavra Vossa Senhoria e a palavra você, certo? Então, na letra B, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação ao registro empregado em cada um dos convites, certo? Se é verdadeira ou falsa. Vamos lá. Verdadeira ou falsa? Vamos lá, pessoal? Verdadeira ou falsa? Então, pessoal, olha, assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação ao registro empregado em cada um dos convites. No convite A, é empregado o registro formal por se tratar de um convite a um evento social que requer formalidade feito pela prefeitura. Então, é V de verdadeiro. No convite B, é empregado o registro formal por se tratar de um convite de churrasco entre pessoas que não se conhece. F, porque não é formal, lá é informal, né? No convite A, aqui, ó. No convite A, é empregado o registro informal por se tratar de uma festa em que há intimidade entre os convidados. F, é formal aqui no primeiro. No convite B, é empregado o registro informal por se tratar de um convite feito por uma pessoa que tem intimidade com a outra. V, certo? Então, no primeiro convite é formal e no segundo é informal porque se trata de pessoas que têm intimidade, que têm um laço de amizade.
Então, vai ficar V, F, F, V. V, F, F, V. Os pronomes de tratamento, né? Vamos só fechar aqui, fazer uma síntese do que a gente está estudando. Pronomes de tratamento são palavras empregadas para designar o grau de formalidade que existe entre as pessoas do discurso. Pronomes de tratamento são palavras empregadas para designar o grau de formalidade que existe entre as pessoas do discurso. Os termos Vossa Senhoria e Você são exemplos de pronomes de tratamento. Eles fazem parte dos pronomes pessoais e podem ser empregados para fazer referência à segunda ou à terceira pessoa do discurso, isto é, com quem se fala ou de quem se fala. Na página 50, dependendo da situação e da pessoa com quem se fala, utilizam-se diferentes pronomes de tratamento. Veja no quadro a seguir alguns pronomes e como empregá-los. Você, eu posso usar como abreviatura de você, só o V minúsculo com ponto. É usado para se dirigir a pessoas com quem temos mais intimidade. Vossa Alteza, V maiúsculo ponto, A maiúsculo ponto. Príncipes, princesas, duques e duquesas. Vossa Excelência, V maiúsculo ponto, E maiúsculo X, A, ponto. Altas autoridades do governo, altas patentes militares, bispos e arcebispos. Vossa Majestade, V maiúsculo ponto, M maiúsculo ponto. Vossa Majestade é utilizado para reis, rainhas, imperadores e imperatrizes. Vossa Santidade, V maiúsculo ponto, S maiúsculo ponto. É utilizada unicamente para papas, certo? Vossa Santidade. Vossa Senhoria, V maiúsculo ponto, S, A ponto. Autoridades que, em geral, chefes, diretores e pessoas que se quer tratar com cerimônia. Senhor e senhora, senhor, vírgula, senhora. Pessoas que geralmente mais velhas ou que queremos tratar com distanciamento e respeito, né? Então, alguns pronomes de tratamento são acompanhados dos termos vossa ou sua. Vossa ou sua. Emprega-se vossa quando se dirige diretamente à pessoa. Por exemplo, Vossa Alteza deseja descansar da viagem. Ou seja, quando eu estou falando diretamente com o meu interlocutor, eu vou utilizar vossa. Mas, se eu estou falando dele, certo? Utiliza-se sua quando se fala a respeito da pessoa. Ou seja, sua Alteza, sua Majestade, né? Sua Excelência. Então, por exemplo, será que Sua Alteza comparecerá à solenidade? Então, quando eu estou falando diretamente com o meu interlocutor, eu vou utilizar vossa. Se eu estou falando dele, a respeito dele, do meu interlocutor, eu vou utilizar sua, certo? Contanto que, quando eu vou utilizar esses pronomes de tratamento em referência ao meu interlocutor, eu vou utilizar com letras maiúsculas. Não só sua, mas sua, S maiúsculo, A maiúsculo, certo? Na segunda questão, leia a manchete a seguir. Ministro do STF nega pedido de juiz que quer ser chamado de doutor. A. Qual deve ser o pronome de tratamento empregado para se dirigir a um juiz? Pessoal, a lista completa dos pronomes de tratamento nós vamos ver lá na gramática, tá bom? Isso aqui são alguns exemplos, mas a gente vai ver de uma forma mais completa lá na nossa gramática. Respondam agora a letra A, B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C. A, B e C.
B e C. A, B e C. A, B e C. Então, na letra A, qual deve ser o pronome de tratamento empregado para se dirigir a um juiz? Qual deve ser o pronome de tratamento empregado para se dirigir a um juiz? Vossa Excelência. Vossa Excelência. Por quê? São altas autoridades do governo. Então, Vossa Excelência. Excelência escreve EX, CE, L, E, circunflexo, N, C e A. Letra B. Qual é a classificação gramatical da palavra doutor? Doutor aqui, pessoal, é um substantivo, certo? Chamado de doutor. É um substantivo. E na letra C, pesquise e escreva em que contexto de comunicação é adequado o emprego da palavra doutor, certo? Quando é que a gente pode usar a palavra doutor? A pessoa que possui o título de doutor, que é diplomada em medicina e etc. Ou seja, a pessoa, esse A aqui é craseado, viu, gente? A pessoa que possui um título de doutor ou a pessoa diplomada em medicina. A pessoa que tem um título de doutor, a gente sabe que a gente tem mestre, a gente tem doutor, a gente tem PhD. Então, esse doutor é utilizado a pessoa que tem um título de doutor ou a pessoa que tem um diploma de medicina. Quer dizer que os médicos, né, hoje no Brasil, mesmo se eles terem doutorado, eles podem ser chamados de doutor. E agora, por último, nós vamos estudar os pronomes possessivos. Pronomes possessivos quer dizer posse, quer dizer quando é algo que pertence a mim, a ti ou a ele, certo? Leia uma quadrinha do poeta Fernando Pessoa. Vai alta a nuvem que passa, vai alto o meu pensamento. Quem é escravo da tua graça, como a nuvem o é do vento. Esse poema é um poema de Fernando Pessoa, quadras ao gosto popular. Por que esse poema é chamado de quadrinha? Porque esse poema é chamado de quadrinha, pessoal? Porque esse poema é chamado de quadrinha? Porque esse poema é chamado de quadrinha? É uma estrofe, olha, é uma estrofe é o conjunto de versos, e verso é cada linha do poema, tá, gente? Porque é uma estrofe com 4 versos. É uma estrofe com 4 versos. É uma estrofe com 4 versos. Na letra B, o que está sendo retratado nessa quadrinha? O que está sendo retratado nessa quadrinha? Olha aqui, olha. Vai alta a nuvem que passa, vai alto o meu pensamento, que é escravo da tua graça, como a nuvem o é do vento. O que vocês podem verificar que se trata essa estrofe? Pode ser o amor do eu lírico por sua amada. O amor do eu lírico por sua amada, né? O amor do eu lírico pela sua amada. Letra C.
Qual é a comparação feita pelo eu lírico, né? Eu lírico, pessoal, é a voz que fala no poema. O eu lírico é a voz que fala no poema. Qual é a comparação feita pelo eu lírico nessa quadrinha? Ele recorre à natureza para expressar como se sente em relação à sua amada, comparando a nuvem, que é conduzida pelo vento, com o seu pensamento, que é dominado pelos encantos da sua amada. Ou seja, ele compara os elementos da natureza à sua amada. Ele compara os elementos da natureza à sua amada. Ele compara, olhe, vai alta a nuvem que passa, vai alto o meu pensamento, que é escravo da tua graça, como a nuvem o é do vento. Então, ele compara elementos da natureza ao amor por sua amada. Certo? Na letra D, o termo meu se refere à primeira ou à segunda pessoa. Quando o eu lírico está falando, né, é ele mesmo que é a voz que fala no poema. Então, refere-se à primeira pessoa. Primeira pessoa. Na letra E, o termo tua se refere à primeira ou à segunda pessoa. Tua se refere à primeira ou à segunda pessoa. A segunda pessoa, vírgula, porque é a amada do eu lírico. A segunda pessoa, porque é a amada do eu lírico. Pessoal, nós vamos ver tanto pronome ainda, principalmente lá na gramática, que vocês vão aprender bem direitinho o que é pronome, né? Nós vamos bater muito esse bimestre em cima do pronome. Porque aqui no livro ele não traz de uma maneira mais geral, ele tipo que resume um pouco, né? Na letra F, as palavras meu e teu acrescentam ao substantivo que acompanham a ideia de ordem, posse ou afetividade. Quando eu digo meu lápis, quando eu digo teu caderno, é uma ordem, uma afetividade ou posse? Algo que possui alguém? Posse, né, gente? Posse. Se essas palavras fossem retiradas do poema, o sentido mudaria? Explique. Sim, sim, vírgula, pois o pensamento poderia ser de qualquer pessoa e não do eu lírico. Sim, pois o pensamento poderia ser de qualquer pessoa e não do eu lírico. Sim, pois o pensamento poderia ser de qualquer pessoa e não do eu lírico. Pronomes possessivos são termos empregados para dar ideia de posse ou de pertencimento de alguma coisa, certo? Lá na página 52, os pronomes possessivos referem-se a 3 pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa, variando sua forma de acordo com quem possui e o que possui. Observe a frase abaixo. Carlos esqueceu seu videogame, meu skate e nossas figurinhas na tua casa. O pronome seu refere-se à terceira pessoa do singular, refere-se a ele. O pronome meu refere-se à primeira pessoa do singular, eu. O pronome nossas refere-se à primeira pessoa do plural, nós. E o pronome tua refere-se à segunda pessoa do singular, tu. Os pronomes possessivos concordam em pessoa como possuidor, ele, eu, nós e tu, e em gênero e número com o que possui. O videogame, o skate, as figurinhas e casa. Veja os pronomes possessivos e as pessoas do discurso a quem eles se referem. A quem eles se referem. Singular, primeira pessoa, eu, o masculino meu e meus, e feminino minhas, minha e minhas. O singular, segunda pessoa, tu, que hoje também é muito usado você, né? O masculino, teu e teus, e feminino, tua e tuas. O singular, terceira pessoa, ele ou ela, no masculino, seu e seus, e no feminino, suas e suas. Agora vamos para o plural. Plural.
Primeira pessoa, nós, o masculino, nosso, nossos, feminino, nossas e nossos. Plural, segunda pessoa, vós, masculino, vosso e vossos. E o feminino, vossa e vossas. E o plural, terceira pessoa, ele ou elas. E o masculino, seus e seus. E o feminino, sua e suas. Tudo isso, pessoal, vai depender do contexto em que a frase vai se apresentar. Em algumas situações, o emprego dos pronomes possessivos seu, suas, seus e suas pode provocar ambiguidade. O que é ambiguidade? Sentidos diferentes, né? Sentido duplo. Veja a oração abaixo. Renata comentou com Marcelo sobre sua nota. A nota de quem? Da Renata ou do Marcelo? Então, aqui é possível identificar de quem é... Não é possível identificar de quem é a nota mencionada, pois a Renata pode estar falando tanto da própria nota quanto da nota de Marcelo. Para eliminar essa ambiguidade, é possível empregar outras palavras ou expressões que esclareçam o que se pretende comunicar. Veja, Renata comentou com Marcelo sobre a nota dela. A nota, aí sim, aí a gente pode entender que a nota aqui é de Renata. Renata comentou com Marcelo sobre a nota dele. Agora sim, a gente pode ver que a nota é de Marcelo. Mas quando ela disse, né? Renata comentou com Marcelo sobre sua nota. Aí ficou uma dúvida de quem é a nota? A nota da Renata ou a nota do Marcelo? Então, quando existir essa situação, é melhor que a gente substitua por outra palavra para que não tenha dúvida sobre o significado da palavra que está sendo apresentada. Tá bom? Então, pessoal, olha. Como tarefa para casa, vocês vão fazer somente a página 53. Somente a página 53, para a gente corrigir na próxima aula, tá bom? Então, pessoal, tchau, tchau. Nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias.